Mesmo sentado como os irmãos estão, eu gostaria da participação da igreja em 2 versículos. Teremos a mensagem dessa noite, será a base. Provérbios, capítulo número 14, versículo 12. As mulheres irão ler. Toda a voz feminina na galeria, as moças, todas as irmãs, Ministério Feminino, MCM vai ler. Provérbios 14, 12. E os homens lerão Provérbios 16, 25. Você, homem, Provérbios 16, 25. As mulheres, Provérbios 14, versículo número 12. As mulheres, Provérbios 14, 12. Os homens, 16 de Provérbios 25. Quem encontrar, os irmãos encontraram, pode dizer amém. As mulheres. Os homens agora. Capítulos diferentes do livro de Provérbios com a mesma mensagem. Há caminhos que para o homem há caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são os caminhos de morte. Eu queria pensar nesta noite sobre o caminho de Deus. Qual é o caminho de Deus? Ou os caminhos de Deus para nossas vidas. Se os irmãos deixarem suas Bíblias abertas, em Provérbios capítulo 16, o versículo que os homens leram, mesmo das mulheres, versículo número 25, há caminhos que ao homem parece direito, mas o final deles são caminhos de morte. Algumas traduções diferentes, mas aqui está falando uma revelação dos caminhos de Deus que são diferentes dos caminhos dos homens. A gente vai também consultar o profeta Isaías, e ele vai dizer que os meus caminhos não são os vossos caminhos, diz o Senhor. Às vezes o homem está no caminho e diz ser caminho de Deus, mas não é de Deus. Parece caminho de Deus, mas no final são caminhos de destruição, caminhos de morte. Eu gostaria de orar mais uma vez com os irmãos, incline na cabeça, e vamos pedir a Deus que Ele nos revele a sua palavra, nos faça entender qual o caminho que Ele tem para cada um de nós, os caminhos de Deus para nossas vidas. Obrigado, Senhor Deus, mais o momento da pregação da Tua palavra, o ano, ó Deus, de 2020, ó Deus, que está indo embora, hoje no último domingo, e o Senhor tem nos sustentado, ó Pai. Pai querido, desde o primeiro domingo de janeiro deste ano, estamos aqui, ó Pai, pregando Tua palavra, ó Deus. O Senhor, por Tua misericórdia, a Tua vontade, o Senhor me fez subir aqui nesse púlpito, ó Deus, muitos domingos, pela manhã, noite, nas quartas-feiras, em culto de gratidão, ó Pai, e até também culto fúnebre. Foi um ano, ó Pai, de muitas pregações, e um ano também, ó Deus, de muitas surpresas para todos nós, ó Deus. Um ano que realmente não foi colocado na agenda, mas o Senhor tem nos sustentado, ó Deus, apesar das adversidades, apesar, ó Deus, das dificuldades, apesar dos vales que passamos da sombra da morte, o Senhor tem nos sustentado, ó Pai. Tu és o Deus que tem, ó Deus, se revelado à Tua igreja, e nós confiamos em Ti, ó Pai. Nós confiamos, ó Deus, nas Tuas promessas, porque passará o céu e a terra, mas o que o Senhor falou vai se cumprir em nossas vidas. Pai querido, é bem verdade que nós não compreendemos em sua totalidade e às vezes nem parcialmente o que está acontecendo. O que eu faço agora, o Senhor disse a seus discípulos, você não vai entender, mas vai entender depois. Mas nós queremos, ó Pai, e cremos que o Senhor está no comando de toda e qualquer situação. Tu és o Deus soberano. Tu és o Deus que determina e tudo acontece. Foi lido, ó Deus, um versículo no início deste culto, do Salmo 115, quando o salmista ele declara, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome seja dada a glória. Porque diria as nações, onde está o seu Deus?
o nosso Deus está nos céus e faz tudo como lhe apraz, tudo como te agrada, ó Pai. E é do teu agrado, ó Deus, que, ó Deus, nós permanecêssemos fiéis a Ti, ó Deus, pregando Tua palavra, ó Deus, com as portas abertas, falando do Teu amor, ó Pai. Não obstante, ó Deus, às vezes as lágrimas, a dor, o sofrimento, a ausência de um aperto de mão, de um abraço. Outros, ó Deus, a ausência do familiar, ó Deus, que foi, ó Deus, também foi levado, ó Deus, durante esse ano, com a Covid-19, é o assunto do ano, ó Pai, com a coronavírus, ó Deus, esse vírus, ó Deus, que ainda não foi compreendido em sua plenitude pelas autoridades sanitárias, porque ele tem tantas e tantas mutações, ó Deus, já foram visto isso, e o homem está perplexo, ó Deus, estamos na luta, aí, ó Pai, buscando a vacina, buscando a cura, mas, ó Deus, nós confiamos no Senhor, ó Pai, que o Senhor não perde o controle da situação, e por mais difíceis que sejam, ó Deus, a Tua palavra chega a nos dizer que todas as coisas cooperam para o bem da igreja, para o bem daqueles que temem a Deus, para o bem daquele que anda segundo a Tua verdade, os Teus decretos. Ó Pai querido, e nesta noite a Tua palavra nos diz que há caminhos que parecem direito ao homem, mas o seu fim são caminhos de tragédias, caminhos de morte. Nos ajuda, Deus, a entender. Teu Espírito Santo nos ajuda, nos faça compreender o melhor caminho, ó Pai. Realmente, Deus, a vereda que devemos andar para Te agradar, ó Pai. A Tua palavra nos ensina que tem um caminho dos ímpios, tem um caminho dos pecadores, tem um caminho da perversidade. Existe o caminho, as veredas malignas, e nós não podemos nem devemos andar. Mas existe o Teu caminho, ó Pai. Existe, ó Pai, a Tua verdade. Nos ensina, ó Pai. E nesta noite, nós queremos, ó Pai, nós desejamos, ó Deus, andar sempre na Tua verdade, ó Deus, observando os Teus preceitos e os Teus retos caminhos e os Teus juízos. Pai querido, que esta mensagem, ela possa, Deus, falar fortemente em cada família, em cada coração. Tira tudo, ó Pai, aquilo que venha querer impedir e nos dá entendimento para compreender as Tuas verdades, no nome de Jesus. A igreja pode dizer amém? Os caminhos de Deus. Queridos irmãos, não é um tema tão breve. É um tema que precisamos compreender a sua abrangência, porque Deus, Ele tem um caminho melhor para nós, para mim, para você. Ele tem um caminho de delícias e de vitória para nossas vidas. Eu queria ler alguns versículos antes de a gente entrar e fazer algumas considerações a respeito deste tema. O que está em Provérbios, capítulo de número 4, o versículo de número 11 e 12, falando sobre caminho. Exortação a ter sabedoria e apartar-se do caminho dos ímpios e andar no caminho de Deus. Em Provérbios, capítulo 4, o versículo número 11 está escrito assim: no caminho da sabedoria te ensinei, e pelas carreiras direitas te fiz andar. O versículo 12: por elas andando, não se embaraçarão os teus pés, e se correres, não tropeçarás. Deus fala de um caminho que leva o homem à felicidade, um caminho que leva à eternidade. A gente vê aqui em Provérbios um apelo: ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e vão se multiplicar os teus anos de vidas, quando tu andares nos meus caminhos. Queridos irmãos, eu faço uma pergunta aos irmãos aqui, os irmãos que também estão online: você já pegou algum caminho errado? Foi fazer uma viagem, andando de carro, e pegou um caminho errado, e atrasou tudo? Às vezes acontece isso. A gente está numa caminhada, ou ir para um lugar que você não conhece direito, tomar uma rua, e ali você vai se atrapalhar um pouco. Tem caminhos que você pensa
que está andando bem, está chegando, mas é um caminho errado. Eu aqui vi uma ilustração que certa pessoa foi viajar e acabou pegando uma estrada errada. Andou 300 quilômetros até perceber o erro. Aconteceu uma coisa, não chegou a ser 300 quilômetros, mas eu andei um bocado de lugar que realmente não era o caminho e eu tive que voltar. Então, esse alguém retornou para o caminho certo. E esses 600 quilômetros a mais não permitiram que ele chegasse ao destino num tempo planejado. Não foram 600 quilômetros? 300 ele errou, mas teve que voltar para o caminho certo. Mais 300 quilômetros, 600 quilômetros andando errado. Eu tenho encontrado muitas pessoas que têm percorrido caminhos errados. Às vezes, o caminho no sentido de um curso. Aí você faz 1, 2, 3 anos, o curso é 4, você descobriu que não era aquilo que você queria. Passou 3 anos no curso, naquele caminho, e não era aquilo que você queria. Aí você vai ter que voltar, começar do princípio, para dizer, agora eu quero fazer o que eu gosto. E aqui dentro dessa palavra, dessa perspectiva, ele diz que a vida é uma viagem. Nós estamos no caminho. A vida é uma viagem com vários caminhos, tem muitas propostas. Eu, quando era bem jovenzinho, bem criança ainda, eu escutava alguns pregadores leigos pregando, e ele dizia que todo o caminho dá na venda. Eu achava interessante, eu gravei isso. Todo o caminho dá na venda, pode até dar, mas nem todo o caminho leva a Jesus, leva a felicidade eterna. Então, dentro dessa perspectiva, a Bíblia ensina que existem muitos caminhos, e tem caminhos que parece até ser bom, mas no final são caminhos de morte. Até parece que estamos andando bem. E se errarmos, irmãos, o caminho na estrada da vida, também vamos atrasar a chegada. Ele aqui faz uma ligação com a ilustração. Quantas vezes alguém diz assim, quando chega a uma certa idade, 50, 60 anos, mas rapaz, eu fiz tudo errado, vou tentar começar de novo. Vai começar de novo, mas vai ter muita dificuldade, porque já não tem aquela juventude. Quantos jovens enveredam em caminhos e quer retornar, e até retorna, por misericórdia, mas é muito difícil. Então aqui muitas vezes não percebemos que aquele caminho está errado. Hoje pela manhã eu estava pregando aqui, na igreja, e eu citei um versículo, não foi uma pregação, foi um comentário, quem pregou foi Paulo. Eu li ali em Salmo, capítulo 19, parece, versículo 12, que diz que quem que pode entender seus próprios erros? Expurga-me daqueles que me são ocultos, que eu não estou entendendo. Às vezes a gente está no caminho errado, todo mundo pode dizer, mas você está dizendo que nada, é o que eu quero, essa é a minha vida. Está andando no erro, mas não quer admitir esse erro, e acha que está certo. Não sei se você já aconselhou alguém que não quer mudar de jeito nenhum de opinião. É isso mesmo, minha vida é essa, e não tem como conversar. Aí você diz assim, só um milagre, porque não quer mudar. Há pessoas que não querem mudar a direção, e dizem, olha, siga esse caminho você, deixa eu no meu caminho, deixa eu na minha vida, e não quer ouvir a palavra. Eu fico pensando, por exemplo, quando um dos apóstolos do Senhor Jesus Cristo, que ouviu tantas suas promessas da ressurreição, da vida eterna, do céu, ouviu tantas mensagens, e quando ele ressuscitou, ele tinha dado uma ordem, que iria para a Galiléia, que todo mundo viu, e ele disse, eu não acredito. Tem pessoas que não acreditam, pode todo mundo dizer, mas continua dando cabeçada. Já viu nessa expressão? Continua dando cabeçada, continua no erro, porque não quer admitir, não tem coragem para dizer, eu pequei, eu vou voltar, eu pequei contra o céu, eu pensei que estava certo, eu pensei que tinha amigos, eu pensei que valia a pena, hoje eu aprendi que não vale e eu quero voltar. Parece que a volta é dolorosa, mas a volta é necessária. Pensando nesse tema, e aqui eu colecionei vários versículos falando sobre caminho certo, e aquele caminho que parece estava certo, e os caminhos errados da vida, e que muitas pessoas andam. Não sei se você já notou que Jesus Cristo na sua pregação diz que tem 2 caminhos, um é largo, ele disse ou não? E disse que o outro era como? Estreito.
O estreito conduz à vida, e são poucos que passam por ele. Mas o caminho largo é o caminho das religiões, talvez, o caminho das filosofias, das ideologias, e são muitos que passam por esse caminho e querem esse caminho. É o caminho largo. É o caminho, por exemplo, proibir, a vida é minha e eu faço do meu jeito. Caminho, Jesus Cristo falou sobre 2 caminhos, um estreito e um largo. E eu quero falar, nesta noite, sobre 3 importantes lições para não errarmos o caminho. 3 importantes lições para não errarmos o caminho. E aqui eu vou citar alguns versículos da palavra, sempre pautada na Bíblia. O que é que a Bíblia faz? E eu quero falar sobre 3 lições para não errarmos o caminho. Às vezes, irmãos, o erro acontece em nossas vidas. Alguém já disse que errar é humano, já ouviu isso? Mas permanecer no erro não é muito bom, não é sabedoria. E aqui, dentro dessa proposta, uma pergunta: será que você pegou o trem errado, o ônibus errado? Também tem isso, né? Às vezes passa da parada, pega o ônibus errado, vai bater em outro lugar, enfim. Mas aqui vamos pensar 3 importantes lições para não errarmos o caminho. Primeira lição: precisamos conhecer os caminhos de Deus. Primeiro lugar, existe o caminho de Deus, então eu preciso conhecer esse caminho, o caminho de Deus. Vamos ver aqui em Isaías, profeta Isaías. É bom a gente consultar a palavra. Profeta Isaías, capítulo número 55. Dá para a gente aí ler, acompanhar, ok? Isaías 55, 8 e 9. Vejamos este versículo, a igreja pode acompanhar. Veja, esse capítulo, todos são convidados a procurar salvação, o caminho da salvação. E Jesus, ele diz assim, a palavra de Deus diz assim, o profeta Isaías, ele diz no versículo 8 e 9, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. Deus aqui, usando o profeta Isaías, estava dizendo ao povo que eles estavam errados. Esse caminho que você está, você é até muito religioso, você anda até com Bíblia, mas não é o caminho que eu determinei para você. O povo fazia até jejum. Se você ler o capítulo 58, eles jejuavam, mas não era o jejum que Deus queria. Parece que tem jejum até errado, caminho errado, jejum errado, comportamento, procedimento errado. E aqui diz a lição, a primeira lição, que precisamos conhecer o caminho de Deus. É impossível andar nos caminhos de Deus sem conhecer. Para conhecer o caminho de Deus, tem caminho, gente. Tem um caminho, a leitura da Bíblia, a palavra de Deus. Você vai encontrar muitas pessoas na estrada dizendo que vai morar no céu, e sem saber a história da redenção, sem conhecer a Bíblia Sagrada, sem conhecer a palavra de Deus. O texto diz que os nossos caminhos não são os caminhos de Deus. Só existe um meio de conhecer os caminhos de Deus, é conhecendo a sua palavra. Não é coisa muito fácil? É conhecendo a palavra. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Quando a gente passa a conhecer a palavra de Deus, a gente vai discernir o que é certo e errado. Certa vez Jesus Cristo disse assim: errais não conhecendo o quê? As Escrituras, nem o poder de Deus. Há muitas pessoas que erram pela ignorância, porque não conhecem a palavra de Deus, não lê a Bíblia. Eu conheço o testemunho de muitas pessoas que aceitaram a Cristo em casa, ou no seu trabalho, ou no caminho, lendo a Bíblia, lendo a palavra. A Bíblia é poderosa. E tem testemunho. Eu vou fazer uma pergunta aqui. Alguém aqui se converteu em casa, escutando um sermão, lendo a Bíblia sozinho? Teve alguém um caso? Temos ali um irmão, que levantou a mão, tem outra irmã ali. 2 pessoas, pelo menos, batem com esse relatório. Não foi na igreja. Até na igreja confirmaram a sua fé. Confirmaram para caminhar, mas aceitaram. Então aqui diz que nós precisamos conhecer o caminho de Deus. Aí para Provérbios, capítulo de número 4, versículo 11. No caminho da sabedoria eu te ensinei,
Deus ensina o caminho dele. Ele ensina. Se a gente lê em Provérbios, a gente conhece, ensina a criança no caminho que ele deve andar. E quando a criança crescer, não vai se desviar dele. Existe uma necessidade de aprendizado, de aprendermos a palavra de Deus. Não vai ter como a gente crescer, nem ter esse discernimento, se não ler Bíblia. Precisamos ler a Bíblia. Eu não sei, falando desse tema, como foi sua vida em 2020 quanto à leitura da Bíblia. Tempo parece que a gente teve demais. Tempo parece que teve de sobra. Mas será que a gente leu? Será que o nosso entretenimento é outra coisa? A gente fica entretido em outras coisas e não consegue ler a palavra? Bloqueia? Tem dificuldade? Hoje a gente escutou aqui o servo que pregando passou 2 a 3 meses lendo um livro da Bíblia, até pequeno, que tenha 21 capítulos. Podia ler até em uma semana com tranquilidade, mas passou meses e hoje trouxe uma mensagem rica. Nós precisamos conhecer a palavra. O profeta diz assim: prossigamos conhecer ao Senhor. Nós precisamos conhecer o caminho do Senhor, tem que ler a Bíblia. Nos ensina que só andando pelos caminhos de Deus, a palavra, nossos pés não vão se embaraçar. Quantas pessoas estão embaraçadas no pecado porque não estão lendo mais a palavra? Escondi a tua palavra no meu coração, para quê? Para não pecar contra ti. Quando a gente esconde, a gente lê a palavra e coloca em prática, a gente não erra o caminho. Existe caminho errado. Você já teve alguma experiência, você que está me ouvindo nesta noite, que marcou a sua vida por ter andado na ignorância, sem entender? Porque tem pessoas que andam na ignorância. Eu conheço uma história de uma senhora que saiu de uma igreja, ela era muito bem quista nessa igreja, todos gostavam dela, ela teve que mudar de cidade. O filho dela arrumou um trabalho, teve que mudar, ela morava com o filho, e ela teve que deixar a igreja de muitos anos. E ela abraçou o pastor, chorou, abraçou os irmãos, chorava tanto. Como é que eu vou me adaptar em outra igreja? Tem pessoas que fica muito agarrada com a igreja. E o pastor desejou a ela boa sorte, que ela se filiasse a outra igreja. E diz essa história que ela foi para outra igreja. Chegando lá na outra igreja, ela não tinha jeito de se acostumar, sempre ali. Achava a palavra muito forte, era diferente do tom do pastor dela. Era um pastor que a igreja tinha até muito movimento, mas ela muito cheia, mas ela disse que não conseguia se acostumar. Mas esse pastor, depois ela ficou percebendo que ele pedia para quando ele lesse a Bíblia, as irmãs, os membros da igreja acompanhassem a leitura da palavra, sempre a Bíblia. E ele passou um tempo, essa mulher conta a história, essa ilustração, que ela tinha muita dificuldade na prosperidade que a Bíblia apresentava. E diz que esse pastor estava numa conferência dessa nova igreja, falando sobre mordomia. E ele passou mais de meses falando sobre mordomia, um tema só. E ela foi acompanhando os estudos, começou a ler a Bíblia, começou a ler a palavra e percebeu que realmente não tinha nada, que o emprego do filho era nada, tudo era de Deus e nós somos apenas mordomos. E ela começou a falar para o seu filho, que tinha também temor, conhecia, e ela começou ali a ler e começou a se envolver com aquele ministério, e era um ministério de muita Bíblia, de muito estudo, e aquela mulher descobriu algo que ela até então não descobria, mesmo sendo uma crente sincera, mesmo sendo uma crente fiel, mas ela não tinha entendimento, e ali através da Escritura abriu o entendimento, porque é a Bíblia que faz a gente entender, e ela começou a ser fiel. Tudo começou a mudar, tudo começou a prosperar na sua vida. E isso aqui não é mensagem de teologia de prosperidade, mas é a verdade. Deus começou a abençoar aquela vida e aquela mulher. E depois de um ano, o filho entrou de férias e com muitas coisas que aconteceram, ela voltou para a cidade e foi na igreja. E todo mundo ali ficou feliz. E ela estava com mais saúde, ela estava bem melhor, e estava feliz na sua nova igreja. Mas ela sentia muita saudade. E ali ela viu os irmãos, abraçou. E no final ela disse: pastor, eu queria ter uma conversa com o senhor no gabinete. Eu tenho um amor muito grande pelo senhor aqui. Eu passei muitos anos nessa igreja. E o pastor: pois não, minha irmã. Terminou o culto e ela foi: pastor, como é que a senhora está na igreja? Eu falei: pastor, o senhor está olhando para mim, está notando alguma diferença? Ele falou: a senhora está bem. Eu falei: eu estou muito bem, pastor. A minha família está muito bem. Nós descobrimos a verdade da palavra do Senhor. Pastor, não deixe de pregar a palavra porque alguém não quer gostar. Fale da palavra, doe com Deus, mas pregue a palavra, pastor. Embora sempre vai haver alguém assim, vai ficar incomodado.
mas pregue a palavra. Foi através da descoberta da palavra, do ensinamento da palavra, que nós estamos abençoados, prosperando e estamos seguindo fielmente o que Deus manda. Meu pastor, pregue a palavra. Era isso que o apóstolo Paulo ensinava a Timóteo, o caminho da verdade, da revelação da palavra. Então aqui, irmãos, só vai dar certo quando nós seguirmos a palavra do Senhor, conhecermos a palavra do Senhor. Nós precisamos não apenas conhecer, mas a prática da palavra e viver. E a nossa vida vai ser abençoada. Então a primeira lição, muito simples, durante um ano de pregação, precisamos conhecer os caminhos de Deus. São caminhos de delícias, são caminhos que somos provados, mas o caminho da vitória é o caminho quando seguimos ao Senhor. Então, é importante conhecer os caminhos de Deus. Como é que eu posso conhecer o Deus? Através desse manual, a Bíblia Sagrada, a palavra do Senhor. E aqui eu faço a pergunta inicial. Esse ano, você leu quantos livros da Bíblia? Está terminando. Conseguiu ler quantos? Isso é muito importante, o estudo sistemático da palavra. Os caminhos de Deus. Caminho do conhecimento. Jesus disse, chegou a dizer lá em João 5,39, examinais as Escrituras, porque julgaste nela o quê? A vida eterna. Essa mensagem é uma instrução. É instrução. Através da Bíblia a gente vai conhecer Jesus Cristo, porque a fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus, examinando as Escrituras. A segunda lição que aprendemos, o caminho certo, ou o caminho de Deus, precisamos parar de insistir com o que não dá certo. Você sabia que Deus já mostrou a você que não dá certo determinada coisa na sua vida e a gente insiste? Já viu que não dava certo esse namoro, por exemplo, mas o jovem insiste no namoro. Noivou, já mostrou que esse noivado não está dando certo, mas alguém está insistindo no noivado. Estou dando um exemplo. E o casamento geralmente também não está bem, porque não começou bem. Foi uma opção. Era serva de Deus, mas sabia e continuou. E aqui, irmãos, precisamos... Deixa a gente ler Provérbios 16, 25. Deixa eu ver aqui. Vamos voltar para Provérbios 16, 25. Olha o que ele diz aqui. Há caminhos que para o homem parece ser direito, mas o final são caminhos de morte. E é justamente o texto básico, esse segundo tópico. Precisamos parar de insistir daquilo que não dá certo. Tem um ditado que nos diz o seguinte: no fim tudo vai dar certo. No final tudo vai dar certo. Está dando a luta agora, mas no final tudo dá certo. Isso é bíblico? Nem tudo vai dar certo, porque não começou bem, não começou com Deus. Já pensou a pessoa começando o ano sem Deus? Olha, irmão, se você começa com Deus, a gente começa lendo a palavra, no temor. Tem lutas ou não tem? Alguém já disse assim: se eu estou com Deus, eu sofro. Se eu estou sem Jesus, eu sofro também. É melhor sofrer com Jesus. Alguém pensando, é melhor sofrer com Jesus. Tem um cantor que fala sobre isso. Nesse mundo existe tanta tristeza, tanta aflição. Somente Deus, o soberano com suas fortes mãos, vem meus problemas solucionar e dai-me força para caminhar. Imagina numa situação dessa que o país está passando, que o mundo passa, uma pessoa sem esperança, sem vida eterna, sem conhecer a Deus. Como é que está? Quem está com Deus está passando por luta. E quem não tem? Sem esperança de vida eterna, sem conhecer a palavra, sem recorrer a Deus, sem oração. Tem um grupo na nossa igreja, 23 e 45, eu tenho escutado direto nesse grupo, eu tenho visto o testemunho. Eu agradeço a Deus porque foi resolvido. Eu agradeço a Deus porque Deus fez isso. Eu agradeço a esse grupo tem sido uma bênção na minha vida. É esse grupo que tem me ajudado na caminhada. Isso é a Bíblia, irmão, isso é Deus. Isso é a palavra do Senhor. Mas tem pessoas que insistem naquilo que está errado e vai terminar errado. Mas a Bíblia diz só tem um caminho certo. E muitas vezes insistimos em andar no erro, em andar no caminho que não é o caminho de Deus. E também aqui ele faz um comentário que essa insistência vai mostrar que cada dia tem alguma coisa errada, não está dando certo. Você percebe o Salmo 1,
o caminho da prosperidade e o caminho do desastre, o caminho que leva à perdição. O caminho da prosperidade é quem anda com Deus. É bem-aventurado quem não anda no caminho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Irmãos, quem medita na lei do Senhor, quem anda lendo a palavra de Deus, quem tem uma vida de oração, pode estar acontecendo e vai piorar, mas o fogo não vai queimar, os leões não vão tocar, porque Deus está presente e a vitória é nossa no nome de Jesus. Esse texto aqui, esse segundo ponto é muito importante. Há pessoas que Deus já mostrou, preste atenção, Deus está falando fortemente com cada um de nós. E tem alguém aqui, Deus já mostrou que esse caminho não é o caminho certo. E a pessoa insiste, vai sofrer, porque está seguindo o caminho que Deus já disse não. Deus já mostrou por A mais B que não, mas a pessoa insiste em andar nesse caminho. Parece ser direito, mas o final são caminho de morte. A Bíblia diz que o caminho de Deus é perfeito, o caminho de Deus é de paz. Sendo assim, se os nossos caminhos têm sido caminho de perturbação e de perdas, precisamos parar de insistir nos erros. Qual é a lição que a gente pode tirar desse capítulo 16, o verso 25, ou do capítulo 14, o verso 12? Há caminhos que parecem ao homem ser direito, mas o final são caminhos de morte. A pessoa não prospera, a pessoa não melhora, nada acontece que venha dizer a você, poxa, deu certo, tudo dando errado, e as pessoas insistem. Qual o caminho das drogas? É a morte. E todos têm um testemunho disso, mas tem pessoas que insistem em continuar nas drogas, mesmo sabendo que vai morrer. As drogas matam. E muitos jovens, por mais se diga isso, mais se prove isso, por mais que mostre o testemunho da Crocalândia, né? E de tantas outras pessoas que estão aí, estão provado isso, mas as pessoas querem continuar, ou estão dominadas, estão presas. E Jesus Cristo pode libertar e mostrar o caminho da salvação. E o caminho da salvação é Ele, é Jesus Cristo. Então esse caminho não está dando certo. A terceira lição, e eu quero ainda pensar em Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6. Mas antes eu queria ler ainda o Salmo 119, 30. Salmo 119, 30. Vejam o que foi que o poeta escreveu. Escolhi o caminho da verdade. A igreja pode repetir comigo a expressão, vamos lá? Escolhi o caminho da verdade. Mais uma vez. Propus-me seguir os teus juízos. Eu quero seguir a verdade. A gente lembra de Daniel, da experiência dele. Quantas oportunidades Daniel teve lá na Babilônia, mas ele assentou no coração a não pecar contra Deus. Ele quis o caminho, vamos dizer assim, estreito, mas é o caminho que agradava a Deus. Às vezes a gente está realmente se distanciando de Deus, parece estar percebendo, já vinha para a igreja, já começa a deixar, já começa a se afastar, já começa a se ausentar, dando sinais de que perdeu aquela visão de se achegar mais a Deus. O tempo de hoje está provado, não precisa, está na Bíblia, está o mundo mostrando, está no tempo de nós buscarmos mais a Deus, é tempo de buscar a Deus. Aí muitas pessoas parece que estão fazendo outras opções. Pensei muito nessa mensagem, esta noite. E veja agora Provérbios capítulo 3, eu faço questão que você abra. Provérbios capítulo 3, tem muitos conselhos. Versículo 5. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Versículo 6, a igreja pode ler comigo? Reconhece-o em todos os teus caminhos. É conhecer Deus. Deus, esse caminho está certo. Hoje, pela madrugada de hoje, eu não conseguia me reconciliar com o sono e produzi um texto, uma mensagem, um vídeo, lá no Salmo 139, versículo número 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece meu coração. Prova-me e vê meus pensamentos. Veja se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. A gente tem que fazer uma oração sincera diante de Deus.
Deus, esse meu jeito de ser religioso é um caminho bom. Você lembra daquele jovem rico chamado Príncipe por Lucas, que ele fazia tudo certinho? E Jesus olhou para ele e fez: está errado uma coisa, está faltando uma coisa. Há pessoas que dizem: eu sou crente, eu vou para a igreja até dia de domingo à noite eu vou. Ou eu vou para a igreja domingo. Não sei como foi sua vida, a sua assistência ao seu ministério, à sua igreja local durante esse ano. Se você se ocupou demais, às vezes a gente se ocupa tanto e se distancia, e depois diz: a igreja se distanciou de mim. Não foi a igreja que se distanciou de você, foi você que se distanciou da igreja. A gente pensa que foi Deus que distanciou-se da gente, mas fomos nós que distanciamos de Deus. Deus nunca se afastou de mim, Deus nunca se afastou de você. Somos nós que estamos em outros caminhos e deixamos Deus de lado. E depois diz assim: nem todos me abandonaram, eu me sinto só. A grande reflexão é: foi Deus que nos deixou? Foi Deus que abandonou, o pai que abandonou o filho pródigo? Ou foi ele que fez a opção de ir para o mundo, de comer com os porcos? Foi ele. A opção dele de aproveitar o aqui e o agora. Não quis o ensinamento do pai e o pai respeitou. Alguém chama o livre-arbítrio, ele foi. Ele provou, até gostou, mas acabou o dinheiro. Acabou a farra. Acabou tudo e ele precisou voltar urgente. E ele voltou. E a pessoa só cai na real. A ficha só cai quando começa a desmoronar algumas coisas na vida. A Bíblia diz que ele caindo em si, quando começou a faltar tudo. Tem gente que Deus abençoou, abriu porta, deu emprego, deu carro, deu família, deu casa, está de boa e tal, mas só que Deus está deixando. Cuidado. Esse não é o caminho certo. O caminho é da humilhação. O caminho é de se voltar para Deus. Se está dando tudo certo na tua vida, glória a Deus por isso. Começa a buscar mais a Deus. Nada, nenhuma ideia errada de deixar Deus. Eu agora sou isso ou aquilo. Não és nada. Tu és um miserável, desgraçado, pobre, nu. É o homem. Um cantor dizendo que o homem sem Deus é feito uma folha caída no chão. Já viu esse hino? O homem sem Deus é o vento, vai para todo canto, não tem direção mais. O caminho do dinheiro, o caminho da fama, o caminho, sabe, da ostentação e tanta coisa, e deixa Deus de lado. É um caminho triste, é um caminho sem volta. Então, a terceira lição, precisamos escolher e decidir andar pelo caminho de Deus. Provérbio a gente leu o Salmo de número 119, versículo 30. Vou ler de novo. 119, o versículo 30 diz assim, eu vou ler novamente. Escolhi o caminho da verdade. Propus-me em seguir os teus juízos. Deu tudo certo. Jovem inteligente, Deus abençoou, abriu porta na universidade, deu um emprego, deu estágio, está bem, mas agora está dizendo: sou eu, o tampa aqui. Deus deu um casamento, Deus deu tudo, e começa a deixar o que não poderia deixar. É Deus o segredo da tua vitória, da minha vitória. E agora vamos para Provérbios 3, 5. Confiar no Senhor de todo o teu coração, e não te estribe para o teu próprio entendimento. Reconhece a Deus nos teus caminhos. Foi Deus que me deu. Eu estou passando por essa prova, mas Deus me botou na prova, vai me tirar. Ele vai endireitar tuas veredas. Se tuas veredas estão erradas, Deus é poderoso para endireitar. Eu quero dizer nesta noite, profeticamente, é ano de Deus consertar quem está andando troncho. Deus quer ajeitar a tua vida. Deus quer te abençoar. Deus quer te dar vitória. Agora precisa reconhecer. Enquanto a gente não reconhece a dureza do coração, argumento mais argumentos, e não quer uma mudança. Te ocupa com a vida dos outros, tantas coisas que acontecem e não se preocupa com a sua própria vida. E aqui, o salmista ainda diz assim: não sejas sábio, 3,7, a teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta desse caminho mau. Tem gente errada que tu estás andando. Se tiver gente errada, não deixa de falar, mas deixa de seguir esse espaço. Não anda mais. Quem está entendendo essa mensagem pode dizer amém, irmãos? Tem coisa errada. Tem fogo estranho.
Tem conversa que quando você terminar a conversa, você está perturbado, conversa que não adiantou nada, é um WhatsApp maldito, são conversas estranhas, é falando de A do alfabeto inteiro. Cuidado com isso, esse caminho não é o caminho de Deus. O caminho de Deus é o caminho da oração, da consagração e do perdão. Esse salmo e essas passagens diz que nós, se decidirmos andar pelo caminho do Senhor, vamos pagar um preço, porque o caminho é estreito. Andar no caminho de Deus é andar no caminho da renúncia. É dizer não ao mundo. É dizer não aos convites do Satanás, do diabo. E andar no caminho de Deus. E aqui, meus irmãos, a vontade de Deus deve prevalecer em nossas vidas. E a pergunta é, uma pergunta aqui que eu queria também colocar para os irmãos. Em sua opinião, guarde para você isso. Em sua opinião, porque muitas pessoas conhecem os caminhos de Deus e não andam por eles. Por que será? Conhece, diz conhecer o caminho de Deus, mas não anda por ele. Conhece mandamento, já viu na Bíblia isso? Conhece o caminho até da igreja, mas não anda. Tem amizades nocivas, anda no meio que Deus não se agrada. E às vezes até no meio da religiosidade. Não acho isso estranho, não. São tão religiosos, mas não estão mais andando no caminho de Deus. E aqui eu poderia citar alguns nomes. Tem a pessoa tão perto de Deus, tão perto do Pai, mas sem amor. Tão perto do Pai, na casa do Pai, nunca pediu para sair da casa do Pai, ficou lá, mas não tem intimidade com o Pai. Tu nunca me deste um cabrito, tu nunca me deste nada. Tem pessoas que vivem dizendo que Deus nunca deu nada, e Deus tem dado tudo. Deus dá livramento, Deus dá o pão, Deus tem dado tudo a você, mas sempre se sente dizendo que não tem nada, eu não tenho nada. Deus tem dado tudo para você, tem dado a oportunidade, tem dado a palavra, tem dado tantas coisas, mas a gente às vezes, sabe, irmãos, já viu aquela expressão que tem gente reclamando de barriga cheia? Está a Bíblia, está a igreja, está os irmãos, tantas pessoas, mas você não quer, está enjoado e se distancia. Irmão, quer trabalhar nessa área? Não, esse ano não. Quem está dizendo não é você. Deus está chamando você. Se você entende que a igreja é um lugar de Deus, e Deus que convoca, você está dizendo não, você não está dizendo não ao pastor, ou ao ministro, seja qual for. Você está dizendo não ao chamado divino. Quando Paulo perseguia a igreja, ele ouviu uma voz que dizia assim: Saulo, ô Saulo, por que tu me persegue? Eu falei: quem é o Senhor que eu estou perseguindo? E ele perseguia a igreja. Há pessoas que acham que estão dando no caminho certo, mas o final, caminho de morte. Eu espero que você não chegue a andar 300 quilômetros, volte rápido. Você está entendendo a palavra? Porque está andando nesse caminho faz tempo. E agora tomou decisão e quer continuar. Lembre da sua casa, lembre da sua família, lembre-se o que Deus já deu na sua vida, lembre os favores de Deus na sua vida. E cuidado, porque às vezes a gente quer fazer a nossa vontade. A nossa vontade não é boa nem é perfeita. E a nossa vontade não é agradável. A boa e a perfeita, agradável é a vontade de quem? De Deus na nossa vida. Por isso que o verdadeiro servo do Senhor, discípulo, ele anda no caminho de Deus. Você está cansado de tentar várias coisas sem resultado esperado? A gente investe, trabalha, fica fadigado o ano inteiro, investindo tudo, nossas forças, nosso tempo, aí no final, fica morrendo na beira da praia. Estou falando em termos espirituais. Apesar de dizer que está bem, mas a vida não aponta a isso. Então aqui tem uma mensagem. Você está cansado de insistir com o que dá errado? Vai continuar nesse mesmo erro? Há caminhos que para o homem parece, mas não é. Parece. Jessé, quando Samuel chegou na casa de Jessé, tinha um bocado de gente que parecia ser os ungidos, mas nenhum era. E Deus disse a Samuel: eu não vejo como homem vê. Tem gente que se acha, mas a última palavra não é a tua, é de Deus. Eu nunca esqueço de um professor, um líder, um professor, doutor na área de hebraico, e ele fez uma exegese do Salmo 1. Deixa eu fazer aqui a leitura desse Salmo. Eu me lembro, foi numa aula que me impressionou muito. Eu nunca tinha lido esse Salmo com essa visão. Salmo 1.
a felicidade de quem anda no caminho de Deus e a infelicidade, o castigo daqueles que deixaram a Deus. Um hino, né, que diz assim: eis a mensagem vinda lá de cima, para você que desprezou Jesus. Tu preferiste abraçar o mundo. Tem pessoas que preferem abraçar o mundo. Deu as costas para Deus. Veja o que é que ele diz aqui. Salmo 1, só tem 6 versículos. Bem-aventurado, feliz, felicíssimo, afortunado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho, guarda essa palavra. Tem caminho de pecadores? Tem. Pessoas que você está com as pessoas, é pornografia, é tudo que não presta, 24 horas você está ali. Às vezes a gente está numa situação difícil, mas peça a Deus livramento, para não se contaminar. Diz assim, ó: não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Cuidado. Tem coisas que parecem engraçadas, bonitinhas, mas cheias de escarnecimento, e você está botando o dedinho assim, ó. Às vezes a mensagem de Deus você faz assim, ó. Não gosta. E às vezes coisa do mundo, aquela coisa engraçada, a gente está fazendo assim. Veja o que é que ele diz aqui, ó. Antes, tenho prazer na lei do Senhor. Ele não quer saber de caminho de pecador, caminho da mentira, dos escarnecedores, da falsa esperança. Antes tem um prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Irmãos, o que será, ou o que seria meditar na lei do Senhor de dia e de noite? Como a gente vai crescer? Vai crescer como nunca, no ano que vai entrar. Nesse final de ano, não espere o ano romper para fazer isso não. Comece hoje a meditar na palavra de Deus, você vai começar a crescer. Você começa a crescer, nós começaremos a crescer agora, meditando na palavra de Deus. Não deixe para depois. Antes medita na lei do Senhor, de dia e de noite. Como será esse homem? Versículo 3, a igreja me ajuda. Como será esse homem? Será como a qual e cujas folhas não caem, e tudo que fizer, presta atenção, é no tempo certo o teu fruto, é no tempo certo a promessa, é no tempo certo. Às vezes a gente está querendo forçar, tem que ser agora, tem que ser esse ano. É no tempo certo, vai dar frutos, vai produzir, Deus vai fazer tudo, e diz mais, vai prosperar. Quem crê nessa palavra, diga amém, irmãos. Vai prosperar em tudo na sua vida, com a sua esposa, com seu esposo, com seus filhos, na sua casa. Agora, irmãos, eu vou chegar num versículo que esse doutor, esse professor deu uma explicação para todos os alunos ali daquele curso. Ele diz que os ímpios não são assim. Ele falou de prosperidade, de uma vida diferente dos homens de Deus que prosperam. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Quando já está chegando, aí dá um vento, espalha de novo. Aí tem que começar tudo de novo, junto os cacos. De vez em quando eu vejo pessoas juntando os cacos, que sobrou. Não, mas eu estou bem, estou bem. E o negócio, ó. Às vezes prejudicando a casa, a família, a vida espiritual, a vida física, uma série de coisas. Versículo de número 5. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. O versículo número 6, eu gostaria da ajuda da igreja, porque este versículo 6 é o versículo chave desse Salmo 1. Vamos ler? Porque o Senhor conhece, mas o caminho dos ímpios, existe caminho do justo, existe caminho dos ímpios, existe caminhos que não é de Deus, parece ser de Deus, mas no final são caminhos de morte. E esses caminhos da religiosidade, é tanta coisa que eu tenho visto, mas não são caminhos de Deus. Tanta coisa. Caminho de Deus. Ele sabe, pastor, ele disse assim, atenção. Aí ele leu no hebraico e disse assim: o segredo desse texto está nesse versículo 6. Porque o Senhor conhece quem está andando com Ele.
A gente vê nas 7 igrejas de Apocalipse o próprio Espírito dizendo: eu conheço quem é você, eu conheço as tuas obras, mas o caminho do ímpio perecerá. A palavra de Deus, ela é muito clara. Jesus disse assim, lá em João 16, João 14, 6: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vê um Pai a não ser por mim. Eu não sei quais os caminhos que cada um que está estudando essa palavra andou durante esse ano, mas tem caminhos que não agradam a Deus. Tem caminhos que Deus vai abençoar e diz que vai até prosperar e vai dar tudo certo quando a gente fizer uma opção, dizer: eu quero Deus na minha vida, eu quero mais de Deus, eu quero o Senhor, eu quero o Senhor em janeiro, fevereiro, março. Eu sei que tem muita coisa para fazer na minha vida, mas eu não posso esquecer de Mateus capítulo 6, 33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua vontade, sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Vamos ficar de pé. Eu queria terminar aquele hino, pastor Abisai, 306, do nosso cantor cristão. Eu acho que esse ano eu cantei pouco no final com o cantor cristão, mas eu queria 306, está na minha mente. Deixa eu ver esse hino, se é esse mesmo que eu estou pensando. 306 do cantor cristão, o caminho da cruz. O caminho da cruz. Vamos cantar esse hino, só tem 3 estrofes. E pensar na letra dele. Por favor, pode colocar aqui. Vamos cantar. E a igreja me ajude, os irmãos sabem. Vamos cantar com alegria. Aleluia. Foi Jesus que abriu o caminho para o céu, não há outro meio de ir. Nunca irei entrar no celeste lá, se o caminho da cruz errar. Para o céu por Jesus irei, para o céu por Jesus irei. Grande é o meu prazer, de certeza ter, para o céu pela cruz irei. Certamente eu vou no caminho da cruz, com resolução andar. É desejo meu de gozar no céu essa herança que Cristo deu. Bem forte, igreja. Para o céu, por Jesus irei. Para o céu, por Jesus irei. Grande é o meu prazer, de certeza ter. Para o céu, pela cruz irei. Os caminhos ímpios do mundo deixei, jamais nele vou seguir. Sigo, pois, Jesus com a minha cruz, no caminho que ao céu conduz. Para o céu com Jesus irei, para o céu por Jesus irei. Grande é o meu prazer, de certeza ter. Para o céu pela cruz irei. Essa última estrofe chama sua atenção. Os caminhos ímpios do mundo deixei, jamais neles vou seguir. Olha a decisão. Sigo, pois, Jesus, leva a minha cruz, com a minha cruz, num caminho estreito, mas que ao céu conduz. Para o céu, por Jesus irei. Essa é a mensagem da Bíblia. O caminho é Jesus Cristo. Há caminhos que parecem ser direito, mas são caminhos que não é da salvação. Não são caminhos, são caminhos de morte. Queria que a igreja baixasse a cabeça, inclinasse. Já são 8 horas, vai dar 8 horas, eu quero encerrar com oração. Obrigado, meu Deus, porque
a tua igreja, já, ó Deus, foi revelado que o caminho é Jesus. O caminho do mundo, ó Pai, é um caminho de mentiras, da vaidade, é um caminho de perturbação, ó Deus. Quantos estão em casa agora perturbados, ó Deus, porque deixaram o caminho reto, o caminho do céu, e seguiu outros caminhos, ó Deus, talvez pensando no caminho da liberdade, no caminho, ó Deus, que não encontra a paz, porque o único caminho que leva ao céu, o único caminho da paz é Jesus Cristo, o teu Filho amado. Em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu não existe outro caminho, não existe outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Essa é a mensagem da Bíblia, é a mensagem do Evangelho, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça nos caminhos errados, mas tenha vida eterna no caminho que é Jesus. Obrigado, Deus, porque nesse último domingo, a IEBT é uma igreja cristocêntrica, é Jesus Cristo o centro da nossa vitória, é o caminho que nos leva ao céu. Louvado seja o teu santo nome, ó Pai. Obrigado, ó Deus, por essa mensagem. Há caminhos tão errados, ó Deus, o caminho da religiosidade, o caminho, ó Pai, que o mundo apresenta, da luxúria, em busca de tantos prazeres e ideologias, que parece até ser liberdade, mas o caminho do céu é o caminho da renúncia, é o caminho do trabalho, é o caminho daquele que põe a mão no arado e não olha mais para trás. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem sustentado teus filhos aqui neste ministério, tem sustentado a tua igreja, ó Pai, olhando para Jesus. É bem verdade que durante esse ano, ó Pai, tantas coisas, ó Deus, veio para querer mexer com a estrutura da tua igreja, do teu povo, mas nós continuamos olhando para Jesus, o autor da nossa fé. Pai querido, se algum, ó Pai, ou alguém, nesta noite, ó Deus, errou o caminho, mas está querendo voltar, ó Deus, é uma oportunidade, porque o verdadeiro caminho é o caminho da renúncia, dizer não ao pecado e dizer sim para teu Filho Jesus Cristo. Obrigado, Deus, porque é uma noite de retorno. Ó Deus, lá em Apocalipse diz assim: lembra-te onde caíste e volta ao caminho do primeiro amor. Eu quero colocar diante do Senhor esta mensagem, os caminhos errados que esse mundo tem e o caminho certo que a tua palavra ensina é Jesus Cristo, o caminho da salvação. Louvado seja o teu santo nome, ó Pai. Obrigado por essa palavra. Continua conosco, ó Pai. No nome de Jesus. A igreja pode dizer amém, ainda de cabeça baixa. Não precisa vir aqui à frente. Mas se você está afastado desse caminho, o caminho é Jesus. É o único que salva. É o caminho do arrependimento, do perdão. E você sente que de alguma forma, na caminhada afastou-se. Essa é a noite da volta. Não precisa vir aqui à frente, mas onde você estiver, eu quero, pastor, esse caminho que é Jesus. Eu quero voltar. Alguém nesta noite, com um sinal você está dizendo sim, eu entendi a mensagem. Essa mensagem foi para mim. Em alguns momentos da minha vida, eu me entristeci e até confesso que me afastei. Fiquei olhando para a força do vento e não olhei para Jesus. E como o apóstolo Pedro começou a afundar. Mas você nesta noite ouviu os caminhos errados que esse mundo apresenta e o único caminho que é Jesus. Quem é que quer voltar nessa noite? Pastor, eu já sou crente porque eu acredito. Eu estou afastado, mas nesta noite, eu desejo, nesse último domingo deste ano, eu quero voltar. E com o sinal, você está dizendo, eu entendi essa mensagem. Alguém nesta noite, a igreja está orando por você, toda a igreja orando. Se eu perguntar quem quer bênção, todo mundo vai querer, eu também quero. E uma bênção maior é a bênção da salvação. E eu quero dizer para você, você é uma escolhida de Deus, você é um escolhido do Senhor. Volte para Ele. E se você é alguém que já trabalhou tanto para Ele e se afastou, é uma noite também de você fazer um retorno e dar prioridade a Jesus. Eu vou concluir, vou ministrar a bênção apostólica, mas eu quero fazer a última pergunta. Quem é você? Quase que não vinha, mas veio. E nesta noite entendeu a mensagem e faz a opção do único caminho da verdade e da vida que é Jesus. E você quer permanecer nele, não só até o final desse ano, mas durante toda a vida, em 2021 e até seu último dia aqui. Alguém que quer voltar para a glória de Deus? É no nome de Jesus. Um adolescente
um jovem, é uma senhora. Quem é você que entendeu essa mensagem? A minha oração é que você volte para o caminho certo, e o caminho certo é Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre nós e sobre todo Israel de Deus, desde agora e para todo sempre. A igreja pode dizer amém? Semana de bênção, semana de paz, no único caminho que satisfaz. O caminho é Jesus.